Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer um vlog para vocês sobre um tema que vocês me pedem muito aqui nos comentários, que é falar um pouco sobre o curso de Ciências Sociais ou Sociologia. E hoje eu vou atender esse pedido e falar um pouquinho sobre como foi a minha história, por que eu decidi fazer Ciências Sociais e talvez você se identifique e talvez te ajude a escolher o curso. Então, vamos começar. Como é que foi a minha trajetória nesse curso? A minha história com a sociologia começou lá no ensino médio, no primeiro ano. Na minha época, não era uma disciplina obrigatória. A gente tinha algumas aulas de sociologia, mas não eram em todos os anos, e isso ficava meio a critério da escola e tudo mais. Mas o primeiro contato que eu tive, eu me encantei pela matéria. Então, eu gostava muito dessa possibilidade de conseguir compreender a sociedade, porque compreendendo a sociedade, eu achava que eu compreendia a mim mesma. E isso foi muito legal, foi uma experiência que despertou o meu gosto pela sociologia. E aí, o que aconteceu? Eu estava ali, antes disso, eu sempre pensei que eu fosse fazer jornalismo. Mas, como eu gostava muito dessa matéria, eu ficava imaginando como seria, eu não tinha a mínima ideia de como era um curso de Ciências Sociais. E foi muito legal também porque aí eu comecei a me imaginar dando aula. Não era nada muito fixo e tudo mais, era até um pensamento meio confuso sobre como seria dar aula, mas eu sempre me imaginava ali no lugar do professor e de como seria se eu estivesse dando aula. Então, já começou por aí. No segundo ano do ensino médio, eu já tinha essa ideia muito certa na minha cabeça de que eu queria fazer vestibular para Ciências Sociais. E essa ideia continuou no terceiro ano, e foi assim que eu tentei o meu primeiro vestibular para Ciências Sociais, na UFPR. Só que, infelizmente, eu não tive muita disciplina ali naquele momento, porque a escola me tomava muito tempo e tinha várias outras coisas na minha cabeça também. E eu acabei não passando no vestibular para Ciências Sociais da Federal. Daí, durante o ano de 2008, eu fiz um cursinho popular na UTFPR, aqui em Curitiba, que era um cursinho voltado para exatas, mas eu continuava com a ideia de fazer ciências sociais. E aí fiz esse cursinho durante o ano de 2008 e tentei o vestibular da PUC, que a PUC tinha acabado de abrir o curso de ciências sociais, de sociologia na época. Era o curso de sociologia, licenciatura, e eu achei que pudesse ser uma boa tentar. Por mais que eu não tivesse como pagar ali, eu tentei, tentei na Federal, e acabei passando na PUC. E o que foi muito bom para mim foi que eu consegui uma bolsa de 50% na PUC. Então, isso me ajudou muito a conseguir entrar na universidade. Aí eu fui, né? Não sabia como é que ia ser o curso, não sabia de nada, eu só sabia dessa minha afinidade com a sociologia. Eu entrei, meu primeiro ano foi em 2009, onde eu tive meus primeiros contatos com as disciplinas, com a sociologia clássica, com a antropologia, que é um dos meus segmentos preferidos até hoje, e com a ciência política. E aí, a partir disso, eu tive que ter eu tive uma carga de leitura muito grande, como eu nunca tinha visto em toda a minha vida. E foi um pouco difícil, porque eu tinha 19 anos e com 19 anos eu não tinha ideia de muitas coisas que eu estava lendo ali. E foi um pouco difícil me apropriar daquele conhecimento que estava sendo proposto ali. Só que eu estava determinada a entender ele a qualquer custo. E eu comecei a ler e pegava referências, coisas que eu não conhecia. O Google me ajudou muito nessa época. Infelizmente não tinha YouTube, quer dizer, tinha YouTube, mas não era
ele não tinha canais principalmente de videoaulas e tudo mais. Então, eu pegava as leituras, tentava ir no básico, textos comentados, e fim do primeiro semestre eu já estava um pouco mais familiarizada com a matéria. E aí que eu comecei a entender um pouco mais a universidade e o que ela pode proporcionar para a gente. Então, eu terminei o primeiro ano e no segundo ano eu fiz um projeto de iniciação científica na área de antropologia, que falava sobre educação étnica no Paraná. Então, isso foi muito legal, porque eu tive o meu primeiro contato com uma pesquisa que era minha. Então, eu ia atrás das informações, procurava bibliografia, e não só bibliografia, ia até o arquivo público, várias leituras, fazia entrevistas, corria atrás das pessoas que eu precisaria entrevistar. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal, porque a iniciação científica nada mais é do que você começar uma pesquisa ainda na graduação. E isso foi de extrema importância para eu ter o contato com algo mais metodológico, entender a metodologia, entender como funciona a universidade. E aí, depois disso, eu também fiz estágio num programa que era na época da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, chamado Atitude, aqui na região metropolitana de Curitiba. E foi um projeto muito legal de ter trabalhado, principalmente como estagiária de sociologia, porque era um programa voltado para crianças e adolescentes e ele era multidisciplinar. Ele tinha educadores físicos, arte-educadores, psicólogos, assistentes sociais. E esse foi meu primeiro contato com adolescente e foi muito legal, porque o que eu fazia era a observação participante. Eu tinha que teorizar o programa, dizer como ele estava funcionando e, ao mesmo tempo, eu tinha que propor ações dentro do programa. Então, eu participava das atividades, reuniões de moradores da comunidade e tudo mais, e foi muito, muito legal. Então, a minha vida acadêmica e profissional começou aí. Aí que acabou a minha iniciação científica, acabou também o meu estágio, e eu tive a oportunidade de trabalhar no ProJovem, que era um programa federal, e que eu comecei a dar aula, e era uma aula chamada Formação Técnica Geral. A aula de Formação Técnica Geral era uma aula voltada para o mundo do trabalho, baseada nas teorias sociológicas, também para adolescentes que estavam aí entrando no mercado de trabalho. Então, desde 2011, eu tenho esse contato com aulas e tudo mais. Só que a vida não é perfeita, né? E acabou que a ONG que eu trabalhava, que terceirizava esse serviço do ProJovem, perdeu o contrato com o governo federal. E eu não podia ficar sem trabalhar. Então, aí eu me vi sendo obrigada a entrar em outros empregos durante a minha graduação. Já trabalhei com telemarketing, já trabalhei em bibliotecas como catalogadora, então eu tive vários empregos mesmo durante a graduação, que é uma coisa que a maioria dos brasileiros infelizmente tem que passar. A gente não tem geralmente essa disponibilidade só para estudar. A gente tem que estudar e trabalhar e fazer todas as nossas coisas e o tempo fica... A gente tem que gerenciar ele muito bem. É uma fase muito difícil. Eu sei realmente como é trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas eu acabei me formando, foi bem legal. A minha pesquisa final, a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre internet. Eu sempre tive essa afinidade muito grande com a internet. Foi sobre o Facebook na época, porque era uma das plataformas que estavam mais em alta. E a partir de então eu tive algumas dúvidas ali sobre o que fazer, porque a gente tem dois segmentos no curso de Ciências Sociais. O que eu fazia, que era a licenciatura em Sociologia, e depois o curso na PUC virou Ciências Sociais. E a gente tem o bacharelado também, que aqui em Curitiba tem na Universidade Federal do Paraná,
Lá tem a licenciatura e bacharelado e na PUC só a licenciatura. E aí eu sempre tive essa afinidade com a licenciatura, que é para dar aula. O bacharelado, ele consiste mais em formar uma mão de obra que pesquisa, que vai continuar pesquisando e que pode também ser aplicada a empresas, concursos públicos que pedem o o ofício do sociólogo. E aí eu tive algumas dúvidas aí no meio do curso sobre o que fazer, se eu seria boa o suficiente para poder dar aula. Daí a gente fica um pouquinho confuso sobre como vai ser a nossa vida a partir daí. Tem essa confusão, a gente não sabe direito para onde ir. Mas assim, o bacharel provavelmente ele vai seguir na carreira acadêmica. Ele vai fazer mestrado, daí vai fazer doutorado e provavelmente ele vai virar um professor de universidade, ele está se preparando. Então, você percebe que é um caminho bastante longo e que geralmente nem todo mundo tem esse tempo de seguir no bacharelado, de não poder trabalhar durante o mestrado e o doutorado. Então, se a gente fosse fazer as contas, daria aí cerca de 10 anos de estudos. De preparação para entrar na universidade. Porém, o licenciado, que está ali, que já sai da faculdade para dar aula para o ensino médio, nada impede que ele continue pesquisando no mestrado, no doutorado. A questão é que às vezes a gente tem essa urgência de trabalhar. E daí, como eu disse, eu estava um pouco confusa, fui trabalhar eu tinha acabado de me formar em 2014 e eu trabalhei em algo que não tinha nada a ver com o que eu tinha me formado, até porque naquele ano não estava dando para dar aula necessariamente, porque tem um processo aqui que a gente precisa passar, porque há muitos anos não tem concurso público, então é um pouquinho difícil de dar aula. E no ano de 2015 eu saí do meu emprego antigo, que não tinha nada a ver, e fui chamada para dar aula no estado do Paraná, na Secretaria de Estado, em uma escola pública, por um processo que se chama Processo Seletivo Simplificado. Ele tem uma série de problemas, esse processo, principalmente nas questões trabalhistas, mas foi aí o ano que eu, de fato, descobri que eu amava o que eu fazia e que eu tive a oportunidade de dar aula em escola pela primeira vez. E aí eu falei, é isso, eu tô no lugar onde eu sempre quis estar e eu acho que é aqui que eu devo estar mesmo. E aí eu fui pensando várias atividades, várias coisas de como relacionar a realidade, o que aqueles alunos viviam com a sociologia. E desde então eu me descobri mesmo professora. Eu já fiz pós-graduação, eu sou pós-graduada em Gênero e Diversidade Escolar, mas eu ainda não desisti de tentar um mestrado, um doutorado, mesmo com essa vida de carga horária de trabalho intensa. Já aconteceu em um único ano dar aula em 4 escolas ao mesmo tempo. É difícil, mas eu me sinto muito orgulhosa de ter saído da escola pública, e que eu estudei na escola pública a minha vida toda, e voltar para a escola pública como professora dessa vez. Então, foi uma realidade que eu vivi, que eu percebi ali alguns problemas, mas que hoje eu vejo que é muito bom. A escola dar aula é muito legal. E além de dar aula no estado, eu dou aula em uma rede particular aqui em Curitiba. Então, se você tiver em dúvida, será que eu faço sociologia? Será que eu faço ciências sociais? Será que é para mim? Eu dou algumas dicas. Goste de ler, precisa gostar de ler, porque se você não tiver essa carga de leitura, ou pelo menos a curiosidade em descobrir, talvez a sociologia não seja para você. É claro que a gente aprende também. Quando a gente é adolescente, ou quando a gente está em outras áreas, a gente não tem tanto esse hábito que é exigido da gente. Mas se você tiver vontade, talvez você acabe se apropriando disso. E como eu disse, no começo é difícil, principalmente para uma pessoa que acabou de sair da escola, mas a gente vai se adaptando a essa realidade nova.
Outra coisa, aí você pode escolher se você quer uma carreira acadêmica, se você quer ser um pesquisador de fato, ou se você quer ser um professor que também pode ser pesquisador. E são algumas coisas que você tem que ponderar. É legal saber que a gente tem algumas bolsas, algumas universidades têm ali algumas porcentagens de bolsa, que tem outros métodos também, o Enem, fazer o Enem para entrar no SISU. Então, outra coisa também que eu acho que vocês me perguntam bastante é se a sociologia vai acabar. Essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não posso responder com 100% de certeza, porque nós temos muitos interesses do Estado ou desinteresse em continuar com a sociologia. Mas a sociologia é uma disciplina, tanto a sociologia e a filosofia, que passaram a ser obrigatórias em 2008, são disciplinas que auxiliam demais em todas as outras disciplinas. Na interpretação, no português, a filosofia auxilia na lógica e na biologia, que tem ali no começo da sociologia uma proximidade de método, a história. Então, essas duas disciplinas, elas contribuem muito com as outras disciplinas. Então, não sei se vai acabar, mas a gente tem já algumas leis e também tem a autonomia de cada estado de colocar a disciplina no currículo obrigatório. Então, eu não diria para ter medo. Talvez, um tempo atrás, eu desencorajasse um pouco as pessoas a cursarem ciências sociais ou sociologia. Mas hoje eu já digo, vão em frente. Talvez a gente pode enfrentar problemas futuros, pode, mas se é isso com que você tem afinidade, se é isso que você quer fazer, não tenha medo. Até porque eu acho que nunca é tarde para a gente também mudar de ideia. A gente pode mudar e se não for isso, não é. Podia ter acontecido comigo, já aconteceu com alguns colegas meus, mas eu decidi continuar nesse caminho, mesmo sabendo dos riscos que ele oferecia. Então, gente, eu não sei se ficou muito longo esse vlog, vocês vão gostar desse formato, mas essa é a minha história e eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de como funciona esse processo de faculdade, depois de formado, como é dar aula. Então, é isso, é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, comenta, compartilha com seus amigos, com aquele seu amigo que está em dúvida sobre fazer sociologia ou não. E até a próxima!